Sejam bem-vindos a mais um Café com Teatro. E hoje eu vim aqui no Teatro Nair Bela, em São Paulo, bater um papo com Gabriel Falcão e Sir William Shakespeare. E aí, William, tudo bem? Yes. E aí, Gabriel, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Gabriel, você tá em cartaz com a peça Como a Gente Gosta. Você podia contar pra gente qual o enredo da peça? Podia. Eu posso tentar, pelo menos. Pode tentar. São muitos enredos, na verdade, porque a peça ela é meio... É quase uma série, assim, porque tem muitas tramas paralelas que vão acontecendo, mas todas elas giram em torno dessa ideia dos descaminhos do amor, assim. Certo. As dificuldades que passa, assim, os obstáculos, mas também as coisas boas e relacionamento entre pessoas diferentes e entre, sabe, pessoas que você nunca imaginaria. Então, passa por aí, assim, e a trama que conduz principalmente a história é a Rosalinda, que é o personagem da Priscila, e ela é banida da corte. E logo antes de ser banida, ela tinha se apaixonado pelo Orlando, que é o meu personagem. Certo. E ele também, por outras condições, ele acaba tendo que fugir também da corte. E aí os dois acabam, enfim, se cruzando na floresta e o resto é silêncio. Legal. E você estava aqui no Brasil fazendo um trabalho na TV, e aí você terminou e foi para fora do país estudar Shakespeare. Sim. E aí quando você estava voltando, você já imaginava que ia chegar e conseguir trabalhar com Shakespeare tão rápido? Nunca. Foi tipo... Porque pra mim, eu fui pra lá movido por uma paixão, assim, porque eu amo a obra dele. Eu sei. Eu amo a obra dele, então assim, eu queria mesmo ir. Pô, eu tinha ido pra Inglaterra algumas vezes e todas as vezes que eu fui, eu fiquei muito impressionado com a qualidade dos atores, assim, a capacidade técnica, artística, enfim, performática deles, eu fiquei muito impressionado, assim. E aí eu falei, pô, eu queria poder vir estudar aqui um dia. Ah, legal. E aí acabou, enfim, unindo a fome com a vontade de comer, encontrei esse curso, mandei o currículo, eles me aceitaram. E aí voltei pra lá, mas eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui e fosse ser chamado para não só protagonizar, mas ajudar a traduzir também uma obra do Shakespeare. E como foi isso? Você chegar, tá estudando ele e traduzir, fazer essa tradução, essa vivência, como foi isso? E ainda, você já sabia que ia fazer o Orlando quando você começou a traduzir, não? Sabia. E aí você traduzia pensando em você, como... assim, é difícil, né? É difícil. Na verdade, pra mim, foi um pouco natural, porque o meu pai, ele traduzia livros quando eu era mais novo e tal, trabalhava já com de isso. casa. E eu meio que gostava, enfim, sempre tive facilidade com línguas, então meio que ajudava ele um pouco. Então tinha essa facilidade com o mecanismo da tradução. Mas o primeiro, que é poesia, é em verso. Segundo, que foi escrito há 400 anos atrás e em inglês. Tipo, tudo de impossível. Nível máximo de dificuldade, nível máximo, né? Eu acho que assim, quem traduz Shakespeare traduz qualquer coisa. Então pra mim teve esse mecanismo de facilitar, assim, porque eu já tinha uma certa familiaridade com o processo de tradução. Mas por outro lado, eu nunca tinha traduzido uma peça, uma obra de Shakespeare, e muito menos que eu fosse trabalhar também. Então, de fato, tinha isso um pouco, sabe? Porque você naturalmente, quando você vai formando aquelas falas, aquelas frases, aqueles pensamentos dos personagens, eles vão adquirindo características próprias, né? E você acaba sendo fiel, meio que quase inconscientemente, a essas características ao longo da tradução. Certo. Então, acho que foi natural que, assim, não só o Orlando, que é o meu personagem, mas todos os personagens tivessem um pouco da minha visão sobre esses personagens. Sobre a obra dele também, Por isso que é muito importante saber quem traduziu a peça e qual a opinião dessa pessoa sobre a peça e qual a concepção que a tradução traz, assim. E isso foi algo que eu tentei trazer muito com o Vinícius, com o diretor. Eu falei, cara, o que você quer falar com a peça? Porque eu acho que a tradução tem que servir à montagem, né? E não o contrário. Sim. Pelo menos hoje em dia, assim. Então foi uma linha tênue também. E quando começou os ensaios, eu percebi que eu ainda estava meio preocupado, sabe? Com a tradução. Aí a gente começava a ensaiar e às vezes eu estava em cena e eu me reparava prestando atenção na fala de uma pessoa, falando pra assim... ver se estava fluindo... Aquela palavra não é boa. Você poderia... Eu posso trocar ainda. Exatamente. Não, eu tive que cessar. Eu tive que falar, olha, não posso mais. Dei pro Vinícius, falei, cara, não posso mais me preocupar com isso, senão eu não consigo, enfim, levar a minha atenção pra vida interna do personagem. E aí você estava traduzindo, pensou em tudo, teve esse conflito que você falou... E começou a construir o personagem. Como que você construiu, sendo que você traduziu, você tinha acabado de estudar muito ele, teve alguma coisa diferente, específica? Foi um personagem, acho que especial, né? Sim, com certeza. Eu acho que teve sim.
teve sim tanto coisas boas quanto coisas, enfim, mais difíceis. Eu acho que o lado bom é que você tem muita propriedade sobre aquilo, não só sobre o personagem, mas sobre a obra, né? Sobre o todo dentro do qual ele se encontra. Então, eu trabalho muito a partir da trajetória, assim, do personagem. Então, para mim é mais fácil pegar como ele termina, o que acontece com ele ao longo, o percurso dele, e aí ir construindo, tipo, João e Maria, sabe? Sim, tipo, indo pedacinhos, de trás pra né? frente. Porque a Legal. peça você não sabe o que aconteceu antes. Então, se você começa e você quer construir algo do início, você não tem nada antes para você poder se embasar. E se você começa do final e vai voltando, você vai perceber, eu pelo menos consigo perceber melhor a trajetória e o que é mais interessante para aquele personagem. E aí, claro, também tinha o lado mais difícil, né? Porque como eu sabia muito sobre a obra, foi um pouco mais difícil me desapegar da minha opinião sobre o personagem. Nossa. E abraçar um afeto sobre o personagem, né? Porque são lugares um pouco diferentes, assim. Nossa, é difícil, né? É uma faca de dois gumes. Não, né? e ainda mais assim, Shakespeare é tido como um autor muito difícil de se fazer para não ficar chato, né? E você é jovem, por mais que tenha estudado bastante, eu acredito que deve ter encontrado alguma dificuldade, né? Teve algum ponto que você falou, nossa, o que eu faço agora? Cara, com certeza, sabe? Eu acho que para mim o que mais me motiva, assim, não só nesse processo especificamente, mas em relação à minha pesquisa e ao meu interesse pelas obras do Shakespeare é isso, é como fazer essas peças, esses textos, essas frases, essas pessoas que ele criou serem tão interessantes e tão profundas para o público de hoje e um público jovem também, quanto era para o público daquela época. Então, isso, assim, eu dia e noite penso a respeito, assim, seja, enfim, como tradutor, seja como ator, seja como realizador. Então, eu penso muito nisso, assim. Eu acho que nessa peça a gente tentou, e eu acho que isso é nítido, assim, a gente tentou privilegiar um lado que muitas vezes ele é meio deixado de lado, assim, que é o lado popular de Shakespeare, como ele falava muito pro povão, assim, principalmente as comédias, o povo que tá ali. Que quando não gostava era eles que faziam o espetáculo parar, eles tacavam o... Vai embora. Exatamente, vai embora. Naquela época, então a gente tentou muito priorizar esse lado, assim, e eu acho que foi uma pesquisa interessante, sabe? Porque muita gente, eu tive essa experiência, principalmente lá no Rio, no qual as pessoas, enfim, falavam muito sobre a peça na saída, e pessoas que falavam assim, nossa, eu nunca tinha visto uma peça de Shakespeare, e eu nunca imaginei que eu fosse entender. Pô, que legal. Então a pessoa vinha e pensava assim, é Shakespeare, aquele cara lá. Cara chato, vai ser Não entender rebuscado. nada. Exatamente. E a pessoa falava, pô, entendi, adorei aquele personagem parecido. O maior elogio que já me fizeram foi falar assim, pô, Orlando é igual o namorado da minha prima. Pô, ótimo, deixei simples, trouxe aqui pro povo. Exatamente, contemporaneizou, né? Sim. Ficou uma coisa próxima, imediata e não afastou. Acho que a tradução e a montagem também tem sempre essa intuito linguagem de aproximar o espectador da obra, não distanciar. Que bom, parabéns, né? Obrigado. E já vi que você é apaixonado pelo Sir aqui. Então, qual a próxima peça de Shakespeare que você tem aí no bolso, na gaveta? Sempre a gente tem, né? Não cabe no bolso. Não cabe no peça bolso. de Shakespeare não cabe no bolso. É grande. Na gaveta até cabe. Na gaveta tem algumas. Mas o que eu tenho vontade de fazer, assim, e embora possa parecer clichê, é o contrário do clichê, na verdade, é Hamlet. Porque... O que é o contrário do clichê? Porque, na verdade, Hamlet, o que eu acho que o clichê que se instaurou sobre Hamlet, ele é muito distante da realidade do personagem, como ela pode ser feita hoje em dia. Para exemplificar, alguns anos atrás teve uma montagem em Londres, na qual o ator que interpretava o Hamlet, que eram dois que se revezavam, tinham 22 anos. E isso dava uma certa vivacidade, assim, um caráter questionador que está muito presente no Hamlet e que por conta de, ao longo dos anos, dos séculos, ele ter sido visto como um papel muito difícil e que de fato e que requer muita maturidade, muita profundidade, acabou sendo um papel delegado a atores muito mais velhos do que poderiam ser. Do que realmente é o personagem. O personagem, ele saiu da faculdade, ele saiu da faculdade para ir lá fazer o luto do pai. Então, assim, ele é um garoto, ele é um jovem. Então, quando eu digo que é o contrário do clichê, é que eu gostaria de trazer essa peça, que é uma peça clichê, talvez a mais conhecida, junto com Romeu e Julieta, talvez a mais conhecida do Shakespeare, só que dá para ela uma nova roupagem, um lugar diferente, assim, que era o contrário do clichê. Bom, não vou nem perguntar qual seria a roupagem, porque vamos deixar para quando tiver em cartaz, aí a gente faz uma nova, mostra direitinho, né? E, Gabriel, assim, queria fazer agora um jogo rápido com você. Jogo rápido? Um jogo rápido. Eu vou tentar falar uma palavra, quer dizer, vou tentar não. Vou falar uma palavra. Acho que você vai conseguir. Vou conseguir, né? Vai conseguir. Vou conseguir. Sei que você tá aqui do seu lado, ele é o cara das palavras. Ele vai me dar a mão aqui. Vai te ajudar. Eu vou conseguir. E eu queria agora que você tentasse responder com uma palavra. Então, ou tem com que o dar mínimo mão pra ele, possível. então. Pega aí, né? Ele vai dar força pra gente. Bom, primeiro pra começar, Shakespeare. Shakespeare, poesia.
Ai, meu Deus. Teatro. Teatro. Encontro. Improviso? Improviso. Possibilidade. Encontro. Encontro. Essa eu te peguei, né? Foi a força dele aqui, essa nem tava na pauta, né? Vida e arte do encontro. Que legal. Bom, e agora, se ele realmente estivesse aqui, né, 400 anos depois, e falasse, Gabriel, me dá um recado, cara. Que recado você daria? Cara, muito obrigado. Acho que ele diria de nada. Tá fazendo um bom trabalho, né? Muito obrigado. Bom, você podia convidar o público para assistir, falar os dias e horários que a peça está em cartaz? Os dias e horários que a peça está em cartaz. Como a gente gosta, em cartaz no Teatro Nair Belo, no Shopping Frei Caneca. Sexta, às 9h30, sábado, às 9h e domingo, às 7 horas, até o dia 20 de setembro. Eu errei? Não, tá certo. Não, tá certinho. Pode deixar. E tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que só gostaria de convidar as pessoas, não especificamente para esse espetáculo ou para outro espetáculo, mas para olhar os clássicos com generosidade, assim, e tentar se aproximar deles, porque eles estão longe, mas quando você chega perto, eles te levam para um lugar muito, muito profundo, assim, muito bacana. Bom, bacana. Gabriel, obrigado. Shakespeare, muito obrigado. Imagina. E venham conferir como a gente gosta aqui no Teatro Nair Belo. Valeu, pessoal. Até a próxima.